Recomendo aos amigos, fortemente, para quem está provendo liquidez para o mercado, que continue provendo liquidez para o mercado e não feche todas as piscinas. Por quê? Porque por mais que teve aquela forte queda de ontem, a gente ainda está em lateralidade, a gente ainda está em busca de liquidez bilateral provocada pelo dinheiro inteligente, pelo smart money. Eu não vou nem me atentar aqui a notícias negativas, Augusto, você não está vendo as notícias negativas. As notícias negativas. Não estou de olho nas notícias positivas nem negativas. Eu estou de olho no que o smart money quer fazer, tá? Sabemos então que temos uma região de busca de liquidez aqui em cima. Eu falei na última live, recomendo assistir o último café do Bitcoin que a gente fez ainda nesta semana, né? Bitcoin ainda não veio testar o suporte majoritário, a região de liquidez que está acima. Temos sim uma fortíssima resistência já nessa região. A maior resistência de todas está acima aqui dessa região dos 32 mil dólares. Então, mesmo que a gente volte a subir na semana que vem, não acredito que o Bitcoin conseguiria romper os 32 mil dólares nem a pau, tá? Então o mercado ainda está lateral. Como no final de semana as coisas tendem a se acalmar, a ficar um pouco mais tranquilas, no gráfico de 4 horas, então, a gente está vendo hoje o mercado se segurar justamente na média 8 semanal. A média 8 semanal, então, ela está agindo como a nossa última linha de tendência de alta, nossa última linha LTA. Se a gente perder essa linha, se a gente perder esse fundo anterior aqui, né, e fazer o pullback e ameaçar Atchim, tá? Vamos fazer um atchim bem gay aqui. Então, se a gente perder essa LTA, ou a média 8 semanal, na semana que vem, perder ela, retestar ela como resistência, aí sim o mercado vai iniciar a baixa até os 12 mil dólares, até onde é a principal busca de liquidez que o Smart Money tem interesse. Lógico que isso levaria semanas para acontecer, tá? Levaria uma sequência de vários dias. Eu acredito em retomada de baixa depois de março, justamente porque no nosso semanal, eu estou falando depois de março, tá? Pode acontecer durante março? Pode acontecer. Eu acho ainda, o que eu acho que vai acontecer aqui? O MACD semanal, o movimento que eu aguardo para ele agora é de recuo, perda da força compradora. A força compradora retoma um pouquinho, consegue romper, faz um último movimento de alta para pegar todo mundo distraído, seja para retomar os 25 mil, seja para atingir o Smart Money de 28 mil e 30 mil ainda esse mês. Mas depois de abril ali, depois de março para abril, a gente vai, na minha opinião, buscar liquidez lá abaixo, buscar a direção dos 12 mil dólares, que pode durar até meados de julho a setembro desse ano, tá? Principalmente junho, julho ou setembro desse ano. Por quê, pessoal? Porque eu acredito que agora as maiores empresas dos Estados Unidos, elas vão começar a trazer os balanços negativos. E isso vai fazer com que o S&P 500, que depois desse pullback que ele está fazendo na média 8 semanal aqui, ó, tá? Depois que ele fizer esse pullback aqui, ou seja, final de semana ou durante o dia de hoje, ainda é normal a gente ver a alta no mercado cripto, no mercado de ações, mas eu acho que vai fazer o último pullback antes de reiniciar a baixa, tá? Então, em breve, ainda talvez dia 21 desse mês, do dia 20 de março em diante, eu acho que nós vamos ter fortes quedas para atingir aqueles níveis, mas eu ainda não tenho certeza se o Bitcoin vai atingir os 28 a 32 mil dólares, se o Ethereum vai atingir os 2 mil dólares ainda ou não, se a lateralidade já vai perder aqui, tá? Então a lateralidade ela pode perder aqui nessa região do padrão diamante? Pode. Ela perdeu? Ainda não. Então enquanto ela tá fazendo pivô de baixa hoje, tá vendo que ela tá fazendo pivô de baixa no gráfico diário, ou seja, ela fez um pivô de baixa, né? Aí você vai no YouTube gringo tá todo mundo assim, ó. Queda! Corram para as colinas! Ai meu Deus, é queda! Mas na verdade eles estão dando a dica de que vai ser queda antes, porque eles acham que a barra de ontem já fechou a um tamanho muito ruim e perdeu
o fundo do diário anterior. Só que quando a gente está no padrão diamante, ou seja, padrão de lateralidade, é normal a gente ter pivôs de alta e pivôs de baixa dentro da lateralidade, dentro da acumulação. Então ainda não é 100% certeiro dizer que o mercado já vai começar a cair agora. Existe essa possibilidade? Lógico que existe. Por quê? Porque nós temos um padrão bearish, então padrão baixista, no MACD, no MACD diário, no RSI diário, enquanto que nós temos um padrão altista no preço. E geralmente esse sinal bearish, muitos traders usam esse sinal bearish para sair de forma antecipada ao rompimento da região de acumulação. Eu acho interessante essa tese. É realmente importante você ficar 80% vendido. Eu mantenho essa opinião de que vale a pena sim ficar 80% vendido. Porque vendido é ter o quê? Caixa. E 20% exposto, seja para fazer piscinas de liquidez, seja para você especular uma última pernada de alta, né? Porque esse movimento quem está provocando é o Smart Money. E é o Smart Money que vai dizer para nós aonde ele vai jogar primeiro o preço para buscar liquidez. Se ele vai subir primeiro para depois iniciar a retomada de baixa. Ou se ele vai retomar a baixa já agora e depois ele buscar lá no futuro a liquidez acima, tá? Então o que acontece? Eu não tenho uma bola de cristal para saber se vai cair ou vai subir agora. Por quê? Porque estamos em lateralidade. O que eu posso respeitar é o meu setup, média de 8 semanal. Acumulação em cima da média 8 semanal, eu posso continuar ainda dentro do mercado sem grandes preocupações, tá? Sem muitas preocupações. Lógico que eu estou assumindo o risco de desvalorizar alguns ativos ou de perder um pouco da rentabilidade, do lucro que a gente obteve exposto, né, minimamente no mercado. Mas o que acontece? Se ele subir, aqueles 20% ainda vão te dar um valorzinho ainda de lucro, caso o padrão diamante rompa para cima, tá? Porque ele ainda está em acumulação. O mercado ainda está sob domínio do Smart Money, tá? Então a pernadinha de alta seria só para fazer um pega-ratão. Seria o quê? Semana que vem ele entrega uma alta. Aí ele pega a galera desprevenida nos 28, 30 mil na outra semana. Fecha a semana, começa a desabar para liquidar todo mundo. Tá? Porque essa última alta aqui faria com que as pessoas que venderam ontem no desespero da barra de ontem, eles reentrassem na semana que vem, achando que o mercado vai voltar a subir, que ele fez um erro. Só que na verdade ele está entrando dentro de uma armadilha final. E o sinal provocado no MACD é o seguinte, ó, com a queda de ontem e dessa semana, ele aponta para baixo. Antes dele fazer, ele faz um segundo topinho. Né? Então as médias fazem isso daqui, ó, elas se cruzam e realmente começa o mercado a cair. O mercado cai numa velocidade mais rápida, no MACD ele vai cair mais lento. E depois a gente vai ver lá por meados de julho a setembro, o MACD semanal fazendo um fundo mais alto, enquanto que um fundo mais baixo no preço. Então eu olho assim, eu bato o olho, conhecendo o Smart Money do jeito que eu conheço, eu acho que nós vamos entrar na fase da depressão e o Smart Money vai querer levar os preços para 12 mil dólares no Bitcoin e 800 dólares do Ethereum. Só que eu não sei se eles já vão fazer logo na semana que vem ou se eles vão fazer isso em abril, tá? Então eu não sei se já vai começar a cair agora, por isso assim, recomendação de investimento, tenha caixa. Se for para priorizar algo, eu quero priorizar entre lucro e ter caixa, proteger patrimônio. Priorize proteção do seu caixa, porque ainda estamos em bear market, tá? Ainda estamos em bear market. Então, se você for priorizar uma coisa, se você for usar gerenciamento de risco que eu uso, 20% segue comprado, 80% vendido em caixa, fora do mercado. Isso é uma recomendação. Por quê? É uma recomendação de proteção
patrimonial, tá? Porque as próximas semanas, nessa migração entre março e abril, se você ficar mexendo no teu fucking dinheiro sem você entender onde você está pisando, você vai perder todo o seu patrimônio. Se você ficar 100% exposto, você vai perder todo o seu patrimônio porque você não tem emocional e experiência para lidar com o smart money. Você não tem chance contra o dinheiro smart money, tá? A tua chance de vencer no mercado contra eles é zero. Zero. Então é o seguinte, respeita o que eu tô falando aqui pra ti, tá? Respeita o que eu tô falando. Se for, quem estiver em piscina de liquidez, mantenha as piscinas de liquidez desde que você esteja na relação de 80% em caixa e 20% dentro do mercado. Essa é a última chamada que eu tô falando pro pessoal. Não se apavorem se amanhã ou ainda hoje, no sábado para domingo, se o mercado começar a fazer um novo fundo mais alto que o fundo anterior aqui e voltar a subir na semana que vem, lateralizar para depois estourar para os 28 mil. Não se surpreendam, tá? Porque nós ainda estamos em uma acumulação lateral. Isso é o Smart Money controlando o seu psicológico, o seu emocional, controlando você de se assustar de madrugada e realizar prejuízo, relógio biológico, acordar de madrugada só de cuequinha, tela azul do Windows, fazendo merda com seu dinheiro porque você está apavorado, você não sabe se vai cair, se vai subir, porque justamente nós estamos no período do cerca elétrica. Então ainda estamos no período da cerca elétrica, né? Cerca elétrica. Assista a minha última live. Você vai entender o que é cerca elétrica, né? A cerca elétrica é justamente isso daqui, pessoal. Então, se você um dia vende, outro dia compra, outro dia você, sei lá, fica 100% comprado, 100% vendido, compra Shiba, não sei o quê. Cara, você vai perder todo o seu capital porque o Smart Money ele tá fazendo assim na sua alma, assim, ó. Os robozinhos HFTs deles estão fazendo assim, ó, coletando taxa. Então que nem a tigresa. Igual uma tigresa louca, raspando as tuas costas. É assim, ó, o Smart Money ela é a onça, né? Ela chega assim, ó, atrás de você. E você é aquele pitoquinho sem conhecimento, né? Você está vulnerável e a tigresa tá chegando atrás de ti. E aí você tá assim, ó. Tá cocado no mato, cagando. Se cagando nas calças porque tu não sabe o que tá acontecendo aqui com o mercado. Enquanto a tigresa chega assim, ó. Aí a tigresa vai... pula pra você e você fala... ai, meu Deus do céu. Você fala, ai, meu Deus, o que é isso? Esses são a tigresa são os robozinhos HFTs de alta frequência de trade que elas querem comer o seu cu até a tua alma. Certo? Então, essa é a famosa barra que eu chamo vendeu se fudeu. Tá? Vendeu se fudeu. Vou voltar aqui pro gráfico. Vendeu se fudeu. Tá? Por quê? Que provavelmente ainda nós vamos ter um período de lateralidade ainda. Porque eu comentei já, desde o início dessa semana, que essa semana seria lateral. Seria uma semana de lateralidade. Tá? E aí, não se assuste se sábado, domingo, segunda, o mercado ainda fique lateral, andando de lado aqui. E você fala assim, o que eu tô fazendo com a minha vida, Jesus? Tá? Então, ainda na semana que vem, nós podemos ter mais um movimento de alta antes do bot. Tá? Não sabemos se o bot vai ser aqui, se o bot vai ser aqui na frente, se o bot vai ser amanhã, se o bot vai ser hoje. Não sabemos. Coloque a média 8 semanal e respeite ela. Se o mercado cair na semana que vem,
perder a média 8 semanal, voltar a subir, tá? Então ela cai, volta a subir, ela vem testar esse fundo anterior aqui, volta a subir e faz isso daqui abaixo da média 8 semanal, aí você corre. Hoje eu não vou poder fazer o corre porque eu tô com o pé machucado. Tô com o tornozelo machucado. Mas seria assim, ó, corre, tá? Você corre. Então o que acontece? Eu não sei se a busca de liquidez vai vir agora ou se vai vir mais pra frente, tá? Ainda vou manter as piscinas de liquidez abertas que eu abri no início da semana. Na segunda-feira eu vou manter até domingo às 19 horas. Domingo às 19 horas eu vou fechar as piscinas de liquidez, tá? Vou ficar realizando as piscinas de liquidez. Vou guardar os tokens para hold que me interessam. Precisa respeitar a relação 80-20, então eu vou realizar 80% do lucro do final de semana e da semana inteira, porque eu cheguei a fazer uns 4 Ethereum de lucro essa semana até agora em taxas de liquidez. Se eu convertesse os tokens Maker, os tokens SNX em Ethereum. Então eu aumentei bastante. Eu ainda acho que tem espaço para subir. Quem me promete isso, né? Seria a SNX, o SDT e a Maker. Então, SNX e a Maker ainda tem espaço para subir um pouco mais, tá? Então, por isso que eu acredito que ainda teria espaço para subir um pouquinho mais. Ó, por exemplo, a Maker ainda está fazendo tendência de alta. Então, acho que até uns 1.200 ela pode subir ainda, tá? Para completar o movimento da perna anterior, depois dessa lateralidade que ela pegou. Ó, isso que eu tô falando, isso aqui é o Smart Money, tá, pessoal? Ó, então veja que aqui ele fez um pivô de baixa, ameaçou cair e depois ele voltou a subir, ó, tá vendo? Olha esse caixote aqui, esse movimento de arame farpado com cerca elétrica, né? Então, tem pivô de baixa, porém, apoiado na média 8 semanal significa que a tendência ainda se mantém no curto prazo, majoritariamente em alta, tá? Então, a mesma coisa a gente vê nesse caixote aqui. Enquanto ele respeitar esse padrão de lateralidade que já se encontra 6 semanas e não perder a média 8 semanal, isso é uma lateralidade de acumulação para o preço continuar subindo no curto prazo, tá? Mesmo com esse pivô recente de baixa aqui que apareceu, não dá para levar ele tão a sério porque ele não veio abaixo da média 8 semanal, tá? Então ele pode ser só um pivô de baixa para fazer com que muita gente realize lucro de forma antecipada antes dele voltar a subir um pouquinho mais. E aí eu posso afirmar com 100% de certeza que essa aqui seria a última alta do mês. E depois dessa última alta do mês a gente vai vir buscar liquidez aqui embaixo, tá? Então aqui seria um controle de Smart Money mais inteligente que faria com que mais pessoas se fudessem, né? Por isso que eu já estou adiantando isso para vocês, que essa é uma possível barra vendeu se fudeu, tá? Vendeu? Fala aí em casa, repete comigo em casa aí. Vendeu? Se fudeu, vendeu se fudeu, exatamente. Por quê? Essa é uma cara de barra, vendeu se fudeu. Por quê? Porque depois, geralmente, dessa queda aqui, ó, dessa porrada de baixo aqui, muita gente sai fora, né? Eu tô com medo, mãe, eu tô com medo. Aí o cara sai... Aí o mercado começa a subir, começa a fazer isso aqui. Agora eu não tô com medo, agora eu vou voltar a subir com meus amigos piramideiros. Aí eu vou subir com os amigos piramideiros que estão mais otimistas. Eu começo a ficar felizinho. Aí eu falo, eu tô achando que eu vou perder a oportunidade. Aí quando eu acho que eu vou perder a oportunidade, aí começa a depressão. Aí nós vamos pra depressão. E a fila de boquete se instaura em Florianópolis. Tá? Então a fila de boquetes ela se instaura, fica uma fila generalizada, e fica igual, pior que as filas do Covidão, da primeira carga de vacinas do Covidão lá, que a galera sai do trabalho para ir pra fila. Vai ser assim, o pessoal vai sair do trabalho para ir me boquetear em Florianópolis. Aí o que acontece, ó, o S&P 500 ele pode então subir hoje, né? E essa altinha dela hoje pode animar o mercado cripto no final de semana. Eu acredito que a gente não vai passar mais esse bloco que está se formando aqui de resistência, tá? Eu acho que o S&P 500 vai fazer um oco,
ombro, cabeça, ombro, e vai iniciar a queda mais para abril, então final de março ali, final de março, quando completar essa temporada de balanço das empresas americanas e o mercado voltar a ficar bastante pessimista, aí a gente vai ver essa queda forte, tá? Então, final de março e abril, dê preferência para ficar fora do mercado 100%, tá? Realize lucros, sei lá, feche todas as piscinas, venda os 20% e troque por dólar, fica com caixa, tá? Porque a queda tende a ser muito brutal, tá, pessoal? A queda tende a ser extremamente rápida, brutal e muito pior do que o que você viu ontem.